dia, meus irmãos e minhas irmãs da IPI de Casa Verde. Mais uma vez temos essa oportunidade de participar do culto, da celebração. Hoje em especial vamos participar da ceia do Senhor. Eu gostaria de basear a proclamação da palavra nesse momento no texto do Evangelho em Mateus, no capítulo 10, dos versos de 24 a 39. Mas peço permissão para acrescentar um único verso, que é o verso de número 40. Vai um pouquinho além daquilo que está previsto no lecionário para este domingo. O capítulo 10 do Evangelho de Mateus poderia ser entendido como a estratégia de Jesus para a formação dos seus discípulos e aonde levaria esse discipulado. Esse capítulo 10, ele vai iniciar com a escolha dos 12 discípulos, que mais tarde se tornariam os 12 apóstolos, as orientações de como deveriam se portar os discípulos diante de outras pessoas, os conselhos também sobre como lidar com as pessoas, as características de ser discípulo e, por fim, as dificuldades e recompensas do discipulado. Ao se declarar discípulo de Jesus Cristo, naquele tempo, naquela época, isso poderia, e realmente acontecia, provocar rupturas sérias e dolorosas para as pessoas. Assumir assim que Jesus era o Messias e Senhor das suas vidas era fator de exclusão da família, da comunidade e também da comunidade de fé e espiritual, a sinagoga. Mas ela também reconhecer e proclamar de forma pública a pertença a Cristo Jesus. Mas ser discípulo de Jesus Cristo é muito mais do que pertencer a uma determinada igreja ou ser membro dela. Ser discípulo de Jesus é ser seu seguidor, imitador e aluno. Por isso, quando reconhecemos que Jesus é Senhor das nossas vidas, estamos dando um testemunho público de tudo que somos, tudo que fazemos e tudo o que pretendemos fazer. E isso estará pautando as nossas atitudes, o nosso posicionamento, o que pensamos, o que deixamos de pensar, nas atitudes e na palavra do próprio Jesus. É como está registrado nos versos 24 e 25 do capítulo 10 do Evangelho de Mateus. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e o servo como o seu senhor. Esta afirmação muda todo o sentido de como devemos encarar e lidar com o mundo e as pessoas, o que não é uma tarefa muito fácil. Mas diante dos últimos acontecimentos, principalmente da sociedade brasileira, é urgente assumirmos uma postura como discípulos e discípulas de Jesus Cristo. E o lugar onde podemos fortalecer e aprender dessa nova maneira de viver é na comunidade de fé, a igreja que nós fazemos parte, a igreja que nós pertencemos. Cristãos não podem se entender como andorinhas solitárias. Como diz a canção popular, uma andorinha não faz verão. O seguir a Jesus Cristo, a princípio, deve até ser algo encantador, que provoque admiração. Porém, no autêntico seguimento a Cristo, nem tudo é glamour. Infelizmente, para algumas pessoas, quando decidiram ser seguidoras de Cristo, foram expulsas de suas famílias, de suas casas, perderam o emprego, não foram mais convidadas a participar da vida social que antes participavam. No verso 36 temos o seguinte: assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Não é algo fácil de se aceitar, não é algo fácil de você lidar logo de imediato. A sua vida, com isso, ela muda radicalmente. Aí entra o papel da comunidade de fé: acolher, aceitar, enturmar. Quem recebe vocês e a mim me recebe, e quem recebe a mim recebe aquele que me enviou. É o verso 40 do capítulo 10 do Evangelho de Mateus. A comunidade de fé, a igreja,
deve ser a família deste ou desta que perdeu a sua família. Rubem Alves escreve uma crônica chamada A Pipoca, na qual compara a nossa vida de milhos mirrados, que assim passam pelo fogo e são transformados. Parte dela é assim: a pipoca é o milho mirrado, subdesenvolvido, e o milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. São pessoas de uma mesmice e dureza assombrosa, só que elas não percebem. Mas de repente vem o fogo, e o fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos. Dor pode ser fogo de fora, perder um amor, perder um filho, ficar doente, perder um emprego, ficar pobre. Pode ser fogo de dentro, pânico, medo, ansiedade, depressão, sofrimento cujas causas ignoramos. Imagino que a pobre pipoca fechada dentro da panela, lá dentro fica cada vez mais quente, pensando que a sua hora chegou, vai morrer. Dentro de sua casca dura, fechada em si mesma, ela não pode imaginar um destino diferente, não pode imaginar a transformação que está sendo preparada. A pipoca não imagina de que ela é capaz. Aí, sem aviso prévio, o poder do fogo, a grande transformação acontece e puff, ela aparece como outra coisa, completamente diferente daquilo que ela mesma nunca havia sonhado. Em Minas, todo mundo sabe o que é piruá. Piruá é o milho de pipoca que se recusa a estourar. Piruá são aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. Elas acham que não podem existir coisa mais maravilhosa do jeito que elas pensam que são. Ignoram o ditado de Jesus: quem preservar a sua vida, perdê-la. A sua presunção e o seu medo são a dura casca do milho que não estuda. O destino delas é triste. Vão ficar duras a vida inteira. Não vão se transformar na flor branca e macia. Não vão dar alegria para ninguém. Nunca imaginei que chegaria um dia em que a pipoca iria me fazer sonhar, pois foi precisamente isso que aconteceu. Esta reflexão, que essa meditação abençoe a sua vida e lhe ajude neste dia e durante a sua semana a pensarmos em como podemos ser discípulos de Jesus Cristo neste mundo tão caótico e agora com esta pandemia tão adoecido. Que Deus nos abençoe.